Bem, pessoal, hoje o dia tomado, né, por essa notícia vai gerar muita repercussão nos telejornais. 6 pessoas testam positivo para o vírus HIV da AIDS após receberem órgãos transplantados no estado do Rio de Janeiro. É uma situação sem precedentes, disse a secretária de Saúde. Bem, esse caso pode vir a ter repercussões políticas, tá? Por quê? Porque esse laboratório do estado do Rio de Janeiro, tá? O governo do estado do Rio de Janeiro é do PL do Bolsonaro, tá? Cláudio Castro. E esse laboratório responsável para fazer o exame que identificaria e não identificou na hora que precisava o vírus HIV, ou seja, o laboratório que fez essa lambança toda, ele é do primo do Dr. Luizinho, que é um deputado federal do PP, né, do Arthur Lira, e é desse grupo bolsonarista do Rio de Janeiro. Tá? Então esse caso pode vir sim a ter repercussões políticas. Bem, mas eu queria seguir aqui falando de um assunto que está movimentando o Lula e o Haddad. Eles tiveram uma reunião ontem, tá, sobre aquela promessa da campanha do Lula de que quem ganhar até R$5.000 não vai pagar imposto de renda, tá? Ou seja, estender a faixa de isenção do imposto de renda para R$5.000. Bem, então a tabela do imposto de renda hoje é assim, né? Até R$2.259 por mês a pessoa é isenta. A promessa do Lula é 5.000 de isenção. Ele tem que viabilizar isso, porque realmente chegar na campanha com esse teto de vidro, de não ter cumprido essa promessa, ia ser complicado. Na prática, todo mundo que faz o próprio imposto de renda, mexe ali no aplicativo da Receita Federal, já percebeu que, assim, na hora que vai fazer o pagamento, o governo te oferece uma opção que chama declaração simplificada. Você marca esse botãozinho ali e automaticamente você ganha uma dedução de 20%, né? Isso, no caso de uma pessoa que ganha R$ 2.824, leva o imposto de renda para zero. Tá? Então, na prática, hoje no Brasil, quem ganha até R$ 2.824 não está pagando nada de imposto de renda. Tá? Bem, mas qual que é o drama? Né? Por que o governo vai lá, reajusta essa tabela toda para cima? Repito aqui, reajusta a tabela toda para cima, porque não adianta só pegar o primeiro nível dela ali, R$ 2.259, e jogar para 5.000. Porque o que vai acontecer, vocês estão vendo aí na tela, se você fizer isso, na verdade o imposto de renda no Brasil ia ficar assim, até R$5.000, se a pessoa recebe até R$5.000 por mês, não paga nada. Se ela recebe R$5.001, ela já passa a pagar 27,5%. Né? Então ficaria uma coisa esdrúxula. Então a ideia seria reajustar todos os degraus dessa tabela. Só que aí o problema de se fazer isso é o custo. Só para vocês terem uma ideia, o sindicato lá dos auditores fiscais da Receita Federal, o UNAFisco, disse o seguinte: se toda a tabela do imposto de renda fosse revista, a estimativa da perda de arrecadação chegaria a 211 bilhões de reais. Tá? Aí a isenção, então, seria R$5.000, né? E a faixa mais elevada do imposto de renda, a de 27,5%, começaria em R$12.455. Então, você atualizaria todos os degraus da tabela ao custo de uma perda de 211 bilhões de reais em arrecadação por ano. Bem, o Haddad já declarou o seguinte: olha, se for para mexer na tabela de imposto de renda, fazer essa isenção até R$5.000, tem que ser uma mudança neutra, do ponto de vista que o governo não perca R$1 em termos de arrecadação. Ou seja, significa que o governo vai ter que tributar outro lugar para arrumar esse dinheiro, para compensar essa isenção da tabela do imposto de renda. Bem, o Lula já deu uma declaração de onde ele acha que tem que vir o dinheiro para cobrir esse aumento da isenção para R$5.000 da tabela. E é dos mais ricos. Tá? Bem, quais que são as duas propostas que estão na mesa? A velha e boa tributação da distribuição de dividendos, tá? Que hoje um sujeito, por exemplo, um herdeiro aí que tem 2 bilhões de reais, esse sujeito compra ações, tá, de várias empresas, e essas empresas mandam para ele os dividendos, né, os lucros que elas têm ali, e ele não paga um centavo de imposto de renda. Né? Essa pessoa vive de renda e sem pagar um centavo de imposto de renda. Um trabalhador que trabalha e consegue ali 2, 3, 4, 5 mil reais por mês de salário é tributado no imposto de renda. Esse é o Brasil, né? Então essa seria a medida, digamos, do ponto de vista da justiça social, eu pelo menos enxergo como a mais justa, tá? E ela traria muito dinheiro, tá? A previsão é de que seria 150 bilhões de reais por ano, o que praticamente pagaria já o custo do reajuste da tabela do imposto de renda. Bem, vamos ver o que acontece. Vocês viram ontem, saiu o primeiro Datafolha, né? Dando 55 para o Ricardo Nunes, 33 para o Boulos, ou seja, uma diferença gigantesca. Aliás, como diz aqui a matéria do Globo hoje, né, a distância entre os dois finalistas em São Paulo é a maior em 24 anos. Nunca um candidato apareceu atrás no Datafolha, divulgado após o primeiro turno, e conseguiu virar, né, a disputa e ser eleito. Então, agora, eu diria que a situação do Boulos já exige um milagre.
Agora, houve uma pesquisa muito interessante ontem para o campo progressista, tá? Em Belo Horizonte, o candidato bolsonarista aparece atrás, e até com uma certa folga, né? Fora da margem de erro, 7 pontos de distância. E o candidato do PSD, que dizem que era o candidato que o Lula gostaria, né? O Lula, desde o início, gostaria de ter apoiado esse Fuad Noman, o atual prefeito, porque envolve ali uma costura maior para 2026, com o Rodrigo Pacheco sendo candidato ao governo de Minas Gerais e não sei o quê. E o Fuad aparece na liderança contra o candidato bolsonarista. Bem, e aí mudando de assunto, e aí já para fechar o vídeo, olha só. Tá aqui na Folha de São Paulo hoje, Lira indica a deputados que só um projeto anti-STF vai ter sequência, que é o projeto das decisões monocráticas, tá? Para limitar o uso das decisões monocráticas e tal. E isso é uma coisa que tem até apoio dentro do STF. Então vai ser a única coisa que vai andar. Aquela outra coisa que agora o Congresso pode derrubar, decisões finais do STF, fazer como era feito na Constituição lá de 37 e tal, isso tudo sem chance, né? E não vai andar nem no Congresso. Então o Congresso nem vai levar isso pro plenário, tá? Para ser votado. Isso aqui me parece também um pouco daquela situação, né? Colocaram ali bolsonaristas radicais com relação com aqueles movimentos golpistas do 8 de janeiro, etc., no comando da CCJ. E aí acontece, eles fazem ali esse caos na CCJ, aprovam essas coisas absolutamente insanas. E aí agora o Lira, ou seja, de certa forma ele criou o problema e agora ele próprio aparece como a solução, como ponderado, não vou levar isso pro plenário e tal. Enfim, eu vou colocar aqui até um trecho da discussão que aconteceu lá na CCJ. Deputada Érica, com todo respeito. Agora, fazer vista grossa ao estado de exceção que se tornou o Brasil, onde inquéritos que deveriam estar tramitando no primeiro grau de jurisdição, eu estou falando isso como advogada, sobre um Estado democrático de direito que está vivendo um Estado onde inquéritos são abertos pela mais alta Corte de Justiça, inquéritos que estão tramitando há mais de 2.000 dias, sem duplo grau de jurisdição, o princípio do juiz natural, do promotor natural não estão sendo respeitados, individualização da pena não está sendo observada. E isso está motivando também a feitura dessa pauta para a gente discutir isso. Pela liderança do governo, presidente, eu quero lamentar que esse projeto esteja sendo pautado. Respeitosamente lamentar. Lamentar porque este projeto tem um objetivo. Não é apenas este projeto. Todos esses projetos têm como objetivo uma retaliação institucional ao Supremo Tribunal Federal. A Constituição exige, entre os poderes, independência e harmonia. Exige diálogo institucional. Mas retaliação institucional não tem amparo na Constituição. E neste momento o desejo é esse. E não nos enganemos. O ataque ao Supremo Tribunal Federal se dá por 2 motivos especiais. Primeiro, porque o Supremo foi indispensável na defesa da democracia e na lisura das eleições que transcorreram em 2022. Quem perdeu a eleição ainda não conseguiu superar a dor da derrota e fica remoendo, tentando dar golpe de Estado, tentando atacar o Supremo Tribunal Federal. Além dessa verdadeira ojeriza que eles têm à democracia, tem um segundo objetivo neste projeto. Tentar fazer uma pressão na Suprema Corte do país para que, de alguma forma, possa aliviar o julgamento dos criminosos que estão sendo acertadamente condenados pelo Poder Judiciário Nacional. Nós não estamos falando de pessoas inocentes que queriam tão somente fazer uma manifestação política. Esta casa foi agredida, o Senado foi agredido, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto. Mas passemos à análise da matéria. E nós temos um princípio importantíssimo na Constituição Federal que protege o núcleo essencial da Constituição, onde diz, aqui ninguém pode mexer. Nenhuma maioria ocasional pode tocar nisso aqui. Isso aqui é a alma da Constituição, é a essência da Constituição. Porque maiorias ocasionais se formam, hora de um governo, hora de outro. Mas na essência da Constituição, ninguém pode tocar. E esta essência, que são as cláusulas pétreas, estão elencadas lá no artigo 60, parágrafo 4º, onde diz, não será objeto de deliberação, não pode nem deliberar. Isso aqui que a gente está fazendo, a qualquer momento pode ser declarado ilegal, inconstitucional. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.